Olá, bem-vindos, bem-vindas ao Papo Desinformante nas eleições. Aqui a gente vai tratar dos principais assuntos da desinformação no contexto eleitoral. Eleições se aproximando, a gente começa a conhecer aí os candidatos, entrevistas na TV e o primeiro debate nesse último domingo, que ficou marcado por um ataque do presidente da República, Jair Bolsonaro, à jornalista Vera Magalhães. Infelizmente, esse ataque não é um caso isolado. A gente reuniu alguns levantamentos, algumas pesquisas que mostram que as mulheres jornalistas são alvo preferencial desse tipo de ataque machista e misógino. Conta mais pra gente, Nina. Pois é, Ana, esse é um tema que infelizmente vira e mexe, volta ao debate político. Os ataques, primeiro a jornalistas, à mídia, né, que são ataques sistemáticos desse governo, que tenta descredibilizar o trabalho dos jornalistas, que é um trabalho essencial à democracia, e mais do que isso, esse viés de gênero, né, essa desinformação voltada especialmente para as mulheres jornalistas. Então, a gente tem aí elementos muito específicos desses processos que são, ao mesmo tempo, processos de desinformação, porque envolvem a criação de mentiras, né? Como, por exemplo, insinuações sobre a vida sexual, o interesse sexual das jornalistas e coisas desse tipo, e envolvem também os chamados ataques de ódio contra a imprensa, nesse caso. A gente tem relatórios de várias instituições sobre essa questão dos jornalistas que mostram o quanto as mulheres são mais atacadas do que os seus colegas homens. Um levantamento feito, por exemplo, pelo Repórteres Sem Fronteiras, junto com o ITS Rio, mostrou que as mulheres jornalistas são 13 vezes mais mencionadas do que os jornalistas homens em hashtags de ataques à imprensa. Ou seja, quando as pessoas usam hashtags para atacar um determinado veículo de imprensa, as mulheres são 13 vezes mais mencionadas do que os seus colegas homens. Além disso, uma outra pesquisa que foi feita por uma conjunção aí de vários laboratórios vai ser publicada em breve, provavelmente na semana que vem, e vai mostrar justamente que as mulheres são 2 vezes mais atacadas do que os seus colegas homens no Twitter. Então, quando a gente analisa os tweets que citam jornalistas, aqueles que citam as jornalistas mulheres são 2 vezes mais agressivos do que em relação aos seus colegas homens. Tem vários outros estudos que a gente poderia mencionar aqui. O fato é que a junção entre mídia e gênero parece ser aí um espaço preferencial e um espaço muito sensível de ataque nesse momento, e evidentemente os efeitos disso para a nossa democracia são extremamente nocivos, principalmente considerando que estamos aí há praticamente um mês do primeiro turno das eleições. Esse é o tipo de comportamento que a gente não pode tolerar. Nina, obrigada. Lembrando aí que as candidatas Simone Tebet e a Soraya Tronic também foram alvos, né, dos apoiadores de Bolsonaro nas redes, depois que elas defenderam a jornalista Vera Magalhães e depois também que elas levantaram aí a pauta das mulheres, né? Bom, bastante complicado isso tudo. Como a Nina falou, a gente está há pouco mais de um mês das eleições. E até agora, o que a gente pode dizer das fake news que dominaram esse cenário? Por onde elas circularam? Que fake news foram estas? O Rodolfo Viana ouviu alguns especialistas para responder essas perguntas. Pois é, oi Ana, oi Nina, oi Liz. Enfim, a gente já está com um pouquinho mais de 15 dias de campanha e alguns dados interessantes surgem aí no que diz respeito à desinformação. Como você disse, eu acabei ouvindo 5 especialistas que mais ou menos deram um panorama do que está acontecendo aí nesses primeiros dias. Uma coisa que chamou a atenção é que o WhatsApp, né, sempre ele, o bom e velho WhatsApp, continua preocupando muitos especialistas. Por mais que a plataforma tenha lançado medidas para evitar a propagação e a difusão de desinformação, né, ou aqueles encaminhamentos com frequência, o Fabrício Benevenuto, por exemplo, mencionou que ainda há um enorme fluxo de encaminhamentos de mensagens. E ele levanta a preocupação de que talvez essas medidas não estejam sendo efetivas, né, para o intuito que elas têm. Outra questão é que as deepfakes, né? O que são as deepfakes? Aquelas alterações de vídeo, onde você não consegue nem mais distinguir o que é real, o que é irreal.
ainda não apareceram com muita força nessa campanha eleitoral. Porém, nada impeça que elas venham a aparecer com maior força e que também, como foi alertado por uma das especialistas, na reta final da campanha. Um aspecto também que é interessante é sobre os temas, né? A nossa amiga Cristina Tartaglia, da agência Lupa, menciona que os ataques ao processo eleitoral continuam muito fortes e com uma intensidade surpreendente. Ao mesmo tempo que ela também levanta uma preocupação de como encarar o próprio dia da votação, ou seja, a possibilidade de propagação de desinformação sobre cancelamento de eleições ou fechamento de sessões eleitorais, etc. E também uma preocupação que é de todos nós, como vai ser encarado o resultado oficial quando divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, o próprio dia das eleições é uma coisa que merece destaque. Faço aqui um breve resumo, né, mas na nossa página você já consegue encontrar todas as contribuições dos especialistas, já está no ar, e convido a todas e todas a conferir lá. Contigo, Ana. Obrigada, Rodolfo. Vocês podem conferir lá no desinformante.com.br/eleições 2022. Uma das principais saídas para o problema da desinformação é a checagem de fatos. Mas será que ela já saiu do eixo Rio-São Paulo? Como é que ficam as eleições aí no âmbito regional? A Liz correu atrás disso e garante que sim. Tem vida na checagem, além de Rio e São Paulo, não é isso, Liz? É isso, Ana. A gente começou essa investigação refletindo, né, um pouco. Saiu o mapa do Atlas da Notícia há alguns meses, falando que quase 14% da população brasileira não tinha acesso à informação jornalística local. E a gente começou a refletir, se não tem um acesso à informação jornalística local, imagine a checagem de fatos, né? Esse número pode ser ainda maior, principalmente porque as principais iniciativas de checagem de fatos estão no eixo Rio, São Paulo e Brasília também, sempre cobrindo essa esfera mais federal, ou então candidatos estaduais desses estados. E aí a gente começou uma pequena empreitada, digamos assim, para encontrar essas iniciativas que vão fazendo a diferença em estados do Nordeste, do Norte e do Sul também do país. Então, a gente encontrou algumas iniciativas interessantes, né, como a Coar Notícias, que é uma iniciativa 100% voluntária, lá do Piauí, que já começou a fazer a diferença dentro desse espectro de checagem de fatos. A gente também encontrou uma iniciativa bem legal, recém-criada lá no sul do país, em Santa Maria, que eles utilizam, em vez de etiquetas de checagem, algo chamado de gauchetas, que é dizer se a informação é verdadeira ou falsa a partir de expressões regionais, até para ter uma identificação maior ainda com o leitor. Né? Esse projeto se chama Taura. A gente também encontrou a Bode Fatos da Paraíba, também sempre buscando essa regionalização, né, com as pessoas do estado. E outra iniciativa bem interessante que a gente encontrou foi lá no norte do país, né, a Amazônia Check, que é um núcleo de checagem dentro do jornal paraense O Liberal, e eles vão checar apenas informações dos presidenciáveis sobre a Amazônia, além de fazer uma sabatina desses candidatos em relação, né, ao conhecimento e também às propostas para a floresta. Isso é super importante quando a gente pensa que o Brasil é um país continental e a gente precisa dessas iniciativas que vão checar diretamente candidatos estaduais. No caso da iniciativa de Santa Maria, por exemplo, checar especificamente candidatos à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, né? Ter esse olhar do legislativo, não só do executivo, é super importante para que a gente também possa contribuir, né? Essas iniciativas estão contribuindo com um debate político mais saudável e mais pautado em fatos. E outro ponto que a gente destacou nessa matéria, que está completa lá no nosso site, é a questão do financiamento dessas iniciativas, né? A gente sabe que o jornalismo, como o próprio Matias falou no nosso último Desinformante, explica que já está disponível aqui no YouTube, o jornalismo ele vem passando por uma grande crise no modelo de negócios, de financiamento. Então, não só o jornalismo tradicional que a gente conhece, a checagem de fatos, também tem esse grande desafio de como se reinventar com projetos, iniciativas, de uma forma sustentável. E a gente vê que dentro desses projetos, muito do apoio financeiro que ainda vem das Big Techs, né? O Google e a Meta foram grandes incentivadoras nessa questão financeira para que essas iniciativas surjam. O Google, inclusive,
fez um financiamento em mais de 31 veículos de notícias em todo o Brasil, né, tentando abarcar todos os estados, para que fossem criados núcleos de checagem em todos os estados, para realmente ter essa visão mais apurada para as candidaturas estaduais. A lista desses veículos que foram agraciados, digamos assim, com o financiamento do Google e vão trabalhar com checagem de fatos, e também essas outras iniciativas que a gente comentou, está lá no nosso site desinformante.com.br. Maravilhoso, Liz. Alô, São João del Rei, fica a dica aí, hein? Uma unidade de checagem de fatos aí no interior de Minas. E sobre o financiamento das Big Techs também, a gente pode avaliar e pode ser tema aí de um próximo ponto de vista, que eles estão terceirizando, né, essa moderação de conteúdo de alguma maneira, o que poderia ser uma responsabilidade das próprias plataformas, né? Mas fica aí para um próximo debate. O Papo Desinformante mesmo termina por aqui. Nos sigam nas redes, Desinformante BR, no Twitter, no Instagram. Assine o canal aqui do YouTube para receber as notificações. A gente se vê na próxima. Tchau!